MS em Dia Preview, informação até você, e o nosso entrevistado dessa vez é o João Henrique Catan, menos de 30 anos, formado no Mackenzie, advogado e um político diferente. Deu para ver isso no ano passado nas eleições, para quem acompanhou, e que quebrou bastante paradigma. Hoje é suplente na Câmara Municipal de Campo Grande e alguém que está acompanhando e se envolvendo com as coisas, que é o que a gente devia fazer nos anos não eleitorais. É isso mais ou menos? João, muito obrigado. Nada, que isso, eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer conversar com você e estou à disposição aí para as entrevistas, aí, para aquilo que puder contribuir. Mas, Danilo, é isso mesmo, cara, a gente tentou, buscou procurar atuar de uma maneira diferente, quebrar paradigmas, e os paradigmas eles se quebram com independência. Então, não adianta uma pessoa que é extremamente vinculada a determinada linha de atuação, que ela não vai conseguir mudar e quebrar grandes paradigmas. E a independência que eu acredito é a independência profissional. Então, por isso eu continuo dentro do meu escritório, dentro da minha atividade, que é a advocacia, que eu amo, e o que eu puder contribuir com a população, com os usuários, inclusive do Uber, aí, que acho que é um dos temas da nossa entrevista, a gente vem lutando. Você entrou com uma ação coletiva em favor dos usuários do Uber para que se mantivesse o serviço e que não houvesse essa interferência da prefeitura, no caso, em taxar o serviço ou até parar ele. A gente entrou com duas ações populares. Essa foi a sua briga esse ano, que todo mundo percebeu que o João está nativa. Não era só aquele cara da candidatura diferente, tecnológica. Não, por óbvio que a gente, se eu tivesse a oportunidade de exercer o mandato, a gente teria uma atuação mais firme e tudo, mas eu tenho meu escritório, tenho minhas coisas, então eu procuro conciliar. E essa ação coletiva, na verdade, é uma ação popular, né? A gente entrou com duas, que visa defender a continuidade do serviço. Então ela serve para usuários e prestadores de serviço. E o que a gente colocou ali, na época, são exatamente os mesmos argumentos utilizados pelo Ministério Público, óbvio, com muito mais clamor dentro da atuação do Ministério Público de fiscal da lei, mas em suma é mais ou menos o mesmo argumento, que não há competência legislativa municipal para regulamentar, disciplinar um serviço que é de caráter privado, e você interfere diretamente na livre concorrência, que é uma coisa que, aí voltando na campanha, né, é uma plataforma do João Henrique, que é deixar o mercado cada vez mais livre com menor interferência. Acredito ainda que a interferência do poder público, não só de Campo Grande, mas de todas as outras cidades que foram surpreendidas com essa mudança dos aplicativos, e que, se Deus quiser, cada vez vão continuar sendo mais surpreendidas. Todo mundo ali quis interferir, por quê? Porque um serviço que era regulamentado, fiscalizado pelo poder público, começou a cair em função do crescimento de um serviço puramente privado prestado pelos usuários. Mas, João, o certo, né, nesse debate não seria dissociar as coisas, porque esse serviço regulamentado pelo poder público, que é autorizado por ele, que é o caso do táxi, é um serviço que ele passou por alguns problemas de atualização durante décadas. Sim, claro. Seja de condição de trabalho da pessoa que exerce isso, para ter um banheiro para ir, para ter uma posição, ou a emissão de alvarás, a cidade aumentou e isso não ocorreu, ou até a qualidade do atendimento, que envolve treinamento, e não um treinamento de mentira, que às vezes é feito, agora parece que está melhorando esse treinamento, mas foi feito aquele treinamento para forma durante muito tempo, bota lá, senta lá um sábado, resolve, e aí depois o cliente não vê isso. Quando veio a situação do Uber, ficou claro uma disparidade de qualidade. O tempo de resposta é indiscutível, o táxi mesmo tentando, vai penar muito para bater isso. A questão da própria aceitação do cliente, é óbvio, ele gosta e acaba pedindo de novo, solicitando o Uber, e principalmente as habilidades dessa empresa, do Uber, em até zelar por situações que os taxistas não tinham tanto antes, por conta da tecnologia, que até a intercomunicação para prevenir situações de violência, que a gente sabe que existe. Então, assim, não seria o melhor o poder público falar, não, táxi, a gente deve muito para vocês pelo que a gente fez, vamos investir e melhorar a situação de vocês. E não atrapalhar o Uber, porque atrapalhar o Uber não melhora o táxi. Eu acho que o poder público tem que continuar dentro do limite constitucional legal de atuação deles. Óbvio que se houve algum decréscimo, o táxi precisa de alguma ajuda, dentro da atuação dele vale a pena o poder público ajudar. Agora, eu fui estudar na Inglaterra,
Na Inglaterra, eu não conheço pessoas, cidadãos tão tradicionais quanto os ingleses. Sim. E os cabs, que são os táxis pretos, aqueles pequenininhos da Inglaterra, foram substituídos pelo Uber. Não existe, e por outros aplicativos que têm o mesmo sistema de funcionamento do que o Uber. O Uber é fantástico, é maravilhoso. Eu vou continuar defendendo o Uber, não só o Uber, mas qualquer outro aplicativo que, da mesma forma, conseguir dar essa resposta rápida de qualidade para o cidadão. Quer ver um exemplo? O Uber tem um sistema de avaliação contínua, de média, de todo atendimento prestado pelo motorista. Isso você não consegue ver no táxi. Eu vou ter que pegar, ligar na ouvidoria da prefeitura, esperar não sei quantas horas para atender, para não saber se o cara vai me responder ou se realmente aquilo vai para frente ou não. Que é o mesmo problema, João, que acontece com o transporte coletivo. Também. Né? Que é o que acontece com outras situações, aqui de Campo Grande, não às vezes só do transporte, mas da qualidade do terminal. Esse buraco de informação. Mais do que isso, vou continuar voltando, vamos fazer uma propaganda para o Uber aqui. O Uber, ele pega os motoristas que estão mais perto de você e pelo simples fato deles aderirem, não pode haver aquela coisa que havia no sistema, acontece ainda no sistema de táxi. O cara vê que você liga, chama a corrida, vê que é perto. Aí, da onde ele está, né? A distância vai ser uma coisa muito curta. Aí o taxista fica evitando aquela corrida e você nunca vai ter como falar, nem provar que o cara evitou. No Uber, não. Se o cara recusar sem motivo 3 vezes, me parece, a corrida, ele é penalizado com suspensão, então ele tem que atender, não interessa. Mais do que isso, vai chamar a pessoa que realmente estiver mais perto, por isso uma resposta, uma entrega mais rápida. E quanto à segurança, você pega no teu histórico do Uber, eu tenho desde quando eu estava estudando na Inglaterra, no meu celular, todos os lugares que eu fui. Então isso inclusive contribui para a polícia em investigações que envolvam um sequestro de motoristas de Uber, se o táxi tivesse, seria da mesma maneira. Então toda a tua corrida está sendo monitorada em tempo real. Mais do que isso, sempre aquela desconfiança que a gente tinha dos motoristas, poxa vida, será que ele está fazendo um caminho mais curto, né, ou mais longo, eu gostaria de um caminho mais curto, você vai ficar com o caminho. Já aconteceu da Uber, eu já li relatos de motoristas que erraram o caminho ou fizeram propositadamente um caminho mais longo e o dinheiro foi estornado. Essa resposta, essa entrega você não tem no táxi. E eu acredito que vai demorar um certo tempo ainda para poder equiparar as coisas. Quando equilibrar as coisas, o mercado é livre, o usuário escolhe qual o serviço melhor, se é o serviço público ou se é o serviço privado. Agora, com relação ao Uber, eu já cheguei a ouvir de pessoas de alto escalão da Prefeitura de Campo Grande que precisa, não tem jeito. O que vai ter que regulamentar, não há como continuar da maneira que é. Como se continuar da maneira que é fosse um amor da natureza, se tivesse acontecido do nada. Acontece no mundo inteiro. Essa regulamentação, qual que é o risco disso, por exemplo, além de encarecer o serviço? Ocorreria a diminuição de motoristas também? Qual que é o impacto que é previsto? Tem como se prever esse impacto negativo? Danilo, em primeiro lugar, cara, é um absurdo. A pessoa que te falou isso, a regulamentação existe. E eu vou te explicar. A lei federal. A lei de políticas públicas e mobilidade urbana, é ela que estabelece o que é serviço público individual, que é táxi, transporte coletivo, e ela disciplina exatamente o que o Uber faz. Então, ela criou o serviço de transporte privado, então, por passageiros, que é o motorista particular. Então, ela disciplina e ela conceitua o que é. Então, já há essa regulamentação, já existe. O que não existe, uma regulamentação municipal, porque não é competência do município. E vou mais longe ainda. Depois dessa lei de políticas públicas, que ela foi atualizada, era uma lei um pouco mais antiga e foi atualizada por uma nova. Depois dessa lei, os taxistas, na regulamentação da profissão de taxista, conseguiu fazer o que a gente chama de lobby, né, legalizado, e colocar a exploração do serviço público individual para o limite de 7 pessoas, exclusivo para o taxista. Então, quando eles falam que não tem regulamentação, eu fico um pouco chateado, eu fico bravo, para falar a verdade, porque se não há regulamentação para o Uber, não há para o outro serviço também, porque a mesma lei que regulamentou e criou no âmbito federal no transporte público individual, criou o privado. João, você falou uma palavra interessante, profissão. Há quem diga que o motorista de Uber não é uma profissão, é uma contingência, passa a tratar isso. O próprio poder público se escola um pouco nisso,
para dizer, olha, o taxista é profissão, ele tem a regulamentação dele em cima desse ofício, e o Uber não pode concorrer com alguém que não é profissão. Mas tem gente que está vivendo do Uber, né? E principalmente mudou a própria realidade em cima disso, atendendo bem os outros. Como que funciona esse paradigma aí? Olha, Danilo, eu escolhi defender a bandeira do Uber o dia que eu solicitei o serviço e entrei no carro de uma senhora de uns 60 anos que é dona de casa, e a vida dela é viver em função do marido, levar o marido para o trabalho, preparar o café da manhã, preparar o almoço, preparar a janta, e é uma vida solitária, porque enquanto o marido trabalha, ela fica sozinha dentro da casa dela, não pôde ter filhos, e é uma vida que, de certa forma, é depressiva para uma pessoa que não tem atividade, já está entrando aí na terceira idade. Então, ela me contou que ela se sentia muito sozinha, problemas de depressão, tomava inúmeros remédios, nada adiantava, procurava tratamentos alternativos e nada. E que, na verdade, a solução para ela foi poder trabalhar com a Uber. Enquanto o marido não achava ruim, inclusive a incentivava, porque ela não sabia mexer direito no aplicativo, celulares e tudo, ela foi aprendendo. Hoje tenho certeza que ela está aí trabalhando com o Uber da forma que ela deseja, controlando os seus horários. Aí como que é? Você teve contato, você chamou a corrida e ela não sabia mexer no aplicativo? Ela não sabia. Mas ela chegou até você. Ela me pediu desculpa e tal, e eu achei aquilo tão fantástico que eu fui ajudando ela, guiando ela onde ela ia, porque ela não conhecia muito o bairro onde eu precisava, e ela não sabia mexer no GPS com precisão, o GPS indicando. Então eu fui ali sendo professor dela, ajudando, e ficando assim extasiado, maravilhado com essa possibilidade, porque além de tudo isso, da parte de dar vida e sentido à atividade dela, ela ainda ganhava um dinheiro, uma boa renda no período que ela podia. E ela me falou ainda assim, não só com você, mas eu já estou animada para conversar com a próxima pessoa. Poxa vida, então assim, naquele momento eu decidi que eu ia lutar, seja trabalhando como vereador, como advogado que sou, a favor do Uber. Como vereador, você é suplente de vereador, mas teve uma campanha muito interessante nessa parte da tecnologia. A pergunta que eu vou te fazer é justamente na linha inversa. Falta a gente humanizar mais as discussões de política na nossa cidade, ficou muito mecanizado, principalmente por conta das redes sociais, a má utilização, uma utilização condicionada, porque se elas forem bem utilizadas, como você provou que dá para ser bem utilizado, você fez da rede social a sua principal plataforma de campanha. A gente tem como avançar muito na política, né? Tem muito. A rede social, ela é um fenômeno de interação, e as pessoas na política desejam utilizar ela puramente como sistema de comunicação, de informe publicitário. Isso não dá certo. Então, se você tem uma vida realmente dentro da rede social, não publicando o que você faz para dar repercussão, me deu tantas curtidas, Não. Se você vive dentro da rede social, cobra por meio das redes sociais, se informa, tem uma vida virtual, aquilo vai funcionar para você. O que eu vejo hoje são várias pessoas vendo o resultado que não só eu tive, um outro colega extremamente profissional, muito competente, é oficial de justiça, agora vereador é o Vinícius, teve um bom resultado também. Então eu vejo as pessoas tentando se teletransportar sem, na verdade, fazer parte daquilo. Então eu acredito que isso não vai produzir um bom resultado. Mas, por exemplo, no caso da rede social, você, tanto quanto o Vinícius, como muita gente, participou daqueles movimentos de ir para a rua, reclamar da corrupção, muita gente estava de saco cheio disso. E né? continua. E procura uma bandeira para tentar mudar as coisas. E às vezes vê a vida passar pela própria rede social, na timeline ali mesmo. E sendo que com um e-mail, com uma ligação talvez, ou acionando alguém, ou endossando uma briga que já está acontecendo, a pessoa pode estar participando de uma mudança pública que é absolutamente necessária. Seja essa questão do Uber, seja uma melhoria do ônibus, seja melhoria na segurança pública. Por que as pessoas ficam tão inertes? Falta do político também ter essa coragem de mobilizar, que é o que não está acontecendo, os políticos estão muito encolhidos, muito isolados. É muito mais fácil, Danilo, quando você faz as pessoas escolherem um lado. Na verdade, o que você tem que interpretar como político, como cidadão, são ações. Quais ações necessárias para que a gente consiga avançar em determinado tema?
Ora, eu tenho amigos... Ações coletivas. Isso, né? Eu tenho amigos de todos os lados, não vou excluir ele porque ele pensa diferente de mim, ou incentivar um eleitor meu, um amigo meu, a pensar contra só porque o cara levanta tal bandeira. Na verdade, não. A política, ela se faz por consenso, senão ninguém anda para frente nem para trás, não sai do lugar. Então, o que a gente tem que mostrar para as pessoas são as ações, os projetos que conseguirão conter a corrupção, fazendo com que essas pessoas escolham e abracem uma ideia, não um nome, não um lado. É isso que eu sempre busquei defender. E eu acredito que as pessoas que se arrependeram de ir para as ruas ou que gostariam de ter uma bandeira ou outra, ou falar, agora eu vou para tal partido, eu vou para tal ideologia, eu quero aquele... Não precisa ter uma bandeira só. Na verdade, essas pessoas, na verdade, elas não perceberam ou ninguém conseguiu entregar para elas um projeto maior. Foi isso que eu tentei buscar na campanha. Mecanismos atuais que quebram paradigmas e que conseguem promover uma mudança dentro do sistema. Como eu estava focado na Câmara de Vereadores, eu foquei ali. Tanto que a gente consegue ver algumas ações minhas ali que foram replicadas, copiadas em alguns projetos. É ruim porque não é a gente que fez com aquela qualidade que a gente deseja, mas por outro lado é muito bacana ver isso se concretizar. E aquela ideia da carona que você fez na campanha, aquilo ali quebrou todo mundo, que era uma coisa sem custo. E de cara de pau também, né? E que aquilo ali já chamou a atenção, né? Para o mais tradicional, para o mais conservador, olhava, esse cara nem aparecia. Mas ao mesmo tempo quem aparecia era quem te dava carona, claro, estava contando do bairro. Então ficava improcedente essa crítica. Ali você conheceu mais Campo Grande? Cara, foi fantástico, porque assim, uma crítica que eu tinha muito grande para essa campanha e que eu acho que me atrapalhou e outros amigos também que concorreram, foi o tempo. O tempo de 45 dias é impossível para você conseguir transmitir uma mensagem e para você conhecer mais a cidade. Então as pessoas se enganam na política, vou fazer uma reunião. Você vai fazer uma reunião, eu já sabia como que eles faziam, eu tentava toda vez mudar. Então eles faziam reuniões com um texto decorado, pronto, no bairro, mudava o ambiente, mas ele estava falando às vezes no Nova Lima uma coisa que era um problema da Moreninha. Isso eu não gostaria, então eu gostaria de conhecer cada vez com mais profundidade. Então foi uma ideia que eu tive para sair das redes sociais de uma maneira diferente, objetiva e eficiente. Então eu continuaria fazendo isso hoje. Hoje eu estou focado no direito. Então é uma coisa que eu preciso ter uma independência financeira para poder me apresentar. Mas ali no caso você era um cidadão que estava concorrendo a um cargo público, né, numa eleição. Você provou uma situação, um método que é importante. Sim. Seria legal, no caso, a Getran, por conta da mobilidade urbana, ou outros órgãos, também está fazendo essa... Tem gente que hoje em dia fala a palavra blitz, mas blitz parece que é aquele choque frontal, aquela coisa, não é por aí. Mas está fazendo essa vigilância na cidade de uma maneira contínua, até menos ostensiva, porque o que dá a impressão, às vezes, em determinadas regiões de Campo Grande, é o abandono. E aí você vai falar com as pessoas que moram lá, elas falam desse abandono. Quando se pergunta o poder público, não tem, passamos lá semana passada, mas ninguém percebe o poder público, parece que é uma questão de objetivo até do poder público, seja ele qualquer esfera, né? E olha que às vezes na esfera estadual tem toda uma estrutura de investimento, está fazendo uma política austera de equilibrar as contas, mas isso não está sendo convertido na popularidade que era merecida. Olha, o que falta ao poder público conseguir se valer mais da posição que ele tem? Respeitar os institutos. E eu estou falando de todas as esferas dos poderes públicos. O que acontece hoje é que é muito difícil, graças a Deus, você enganar o cidadão. Então o cidadão sabe qual é o objetivo daquela ação que você está fazendo. No curto prazo. Exatamente. Então, por exemplo, vamos falar das blitz. Não vou falar de qual poder que tem, mas toda vez que tem uma blitz, você não vê uma blitz lá na Moreninha, lá no Nova Lima. Você vê aonde? Onde arrecada. Então, o cara que está sendo fiscalizado, ele sabe que o intuito, na verdade, é arrecadar e não fiscalizar para devolver um serviço melhor para ele. Entendeu? Então, quando você realmente utiliza essa ação, respeita os institutos com os verdadeiros objetivos, o cidadão de bem, ele respeita e ele entende. Acontece que dentro da Getran, dentro dos órgãos administrativos, por detrás da pessoa que está fiscalizando, ele também é um cidadão. Então ele sabe qual é o objetivo que está fazendo. Não adianta. Cedo ou mais tarde, hoje com as redes sociais, essas ações são difundidas. Eu tenho um grupo de WhatsApp aí que já me colocaram, que as pessoas ficam querendo
como é que fala? Se alertar para onde tiver uma fiscalização dessa, para nem ser perturbado, nem passar. Então, quer dizer, mais uma vez mostra que as redes sociais estão à frente do poder público. Vai pegar? Vai, porque o cara vai passar ali. Como no Rio de Janeiro fizeram também para combater a violência, eles avisam que está tendo tiroteio. Exatamente, avisam que está tendo blitz, Sim. entendeu? Então, quer dizer, a população está se unindo de uma maneira diferente. E o poder político tem que perceber isso para que ele não fique coadjuvante. Porque hoje o que eu sinto é que nas escolhas do cidadão, ele deixa o poder político como um mero coadjuvante de uma pessoa que precisa bater um carimbo para funcionar alguma coisa. E não para resolver, para modificar, para edificar, ou trazer um político para falar, olha, vamos junto construir alguma coisa diferente. A pessoa, pelo contrário, é falar, ó, construir sem política. Entendi. João, na campanha do ano passado, você falou de um gabinete virtual que funcionaria com uma função de recolher demandas da população. Isso já existe, mas no conceito que você falou ainda não existe, infelizmente. Que é de recolher, assumir a demanda e medir aquilo como se fosse o balance scorecard que falam na administração, para as pessoas verem se aquilo está funcionando ou não está funcionando, por que não funcionou. A história até começo, meio e fim, que é o que não está acontecendo na política brasileira. E em cima disso, você não fugia de tema nenhum, de demanda nenhum. Isso não queria dizer que você sabia de tudo, claro, mas que você ia procurar saber e buscar, ou com você, ou com o seu grupo, ou com o que fosse, o que significava aquela situação. E aquilo te deve ter feito da tua campanha um dos ritmos mais acelerados. No final da campanha, você teve até uma reunião na rua do José Pinho, que dava para ver o seu esgotamento físico ali em cima daquilo. Para quem é conservador, olha você e fala, esse cara vai esfriar daqui a pouco. A política, ela sempre dá um jeito de dar uma amansada. A Assembleia agora, com essas questões da JBS, acaba caminhando também para esfriar a situação desse debate, como foi na Justiça Restaurativa, que antes do recesso foi aquele quebra-pau, agora está tudo mais esfriado. Você tem esse receio? Você às vezes olha para si e fala, puta, eu não posso esfriar, é meu compromisso esse ritmo, ou é muito também do teu jeito de ser, e que quem está apostando que você vai esfriar com o passar do tempo vai cair do cavalo por conta disso? Quem me conhece sabe que eu sou um pouco acelerado, realmente, isso aí veio comigo. Na campanha você acelerou todo mundo, você botou fogo na coisa. Foi verdade. Agora sim, você falou desse gabinete, desses aplicativos, eu quero fazer uma crítica. Eu vi algumas pessoas, eu não vou citar nomes, mas que copiaram, porque eu tenho a pauta daqueles meus 10 principais projetos ou ideias, né, que a gente chamou de lançamento das ideias, claro, mas tem uma diferença muito grande. As pessoas que nos copiaram e que lançaram aplicativos que recolhem ideias das pessoas, aquilo na verdade está funcionando, eu estou vendo, estou acompanhando, inclusive eu baixei os 2 aplicativos que foram lançados e ele está funcionando para recolher indicação. Quer dizer, isso, aí vira indicação. A função do vereador é ele no bairro para ele ver. Pode até ser potencializado, né? Mas a minha ideia era muito maior, era fortalecer o Instituto Câmara. Não era ser o aplicativo do vereador fulano, nem do vereador ciclano. Era ser um aplicativo da Câmara que montaria uma comissão pessoal, igual tem a comissão de ética, que na verdade, se você colocar lá para julgar o funcionamento dessa parada. Se você jogar na comissão de ética para julgar qualquer um, lá fica aquele coleguismo danado, não tem resultado. Então, que criasse uma comissão realmente de avaliar resultados, montada por profissionais altamente competentes, economistas, advogados, e que orçamento tem na Câmara. Tanto é verdade que na atuação do prefeito Bernal, me parece que o presidente da Câmara devolveu 12 milhões. Eu sou contra esse tipo de devolução. Tem que investir no Instituto. Voltando a responder a tua pergunta. Então, a minha ideia era que a Câmara tivesse esse canal eletrônico com a população, filtrasse as ideias da população, não as indicações para arrumar asfalto, aquilo. Isso é um serviço até mais do prefeito do que do vereador. Essa que é a realidade. E eu parece que a prefeitura também tem um aplicativo que está funcionando, era para isso também. Eu nem lembro o nome, porque o aplicativo é tão ruim. Então, o site também. A ideia é chamar a população para trazer as ideias dela que podem ser transformadas em legislação, potencializada. E aí você fortaleceria o Instituto. E quando você me pergunta se isso aqueceria ou seria colocado em fogo brando, eu digo para você que aqueceria, porque isso fortaleceria a atuação do Instituto, a pauta do Instituto. E eu seria obrigado a defender aquilo que chegou até mim da população. E que às vezes o cara não manda porque tem uma ouvidoria, um telefone, não tem um resultado.
Então você tem que não acreditar e não acreditar a atuação do parlamentar. Nós temos que fortalecer cada vez mais os institutos. Assim como hoje é muito fortalecido, respeitado Ministério Público, Polícia Federal, eu gostaria que fosse a política, porque é o principal instrumento de transformação. A transformação que vocês estão vendo aí do judiciário, ela está sendo aplaudida, mas ela é muito morosa, porque não é a função essencial do judiciário fazer isso. E o judiciário está cada vez mais politizado ou interferindo. Porque chegou num ponto que se eles não decidem mesmo ou não transformam, vai para o judiciário. Isso ajuda no descrédito da população, porque, por exemplo, você pega o caso do município de Campo Grande, está com a receita corrente líquida capenga há muito tempo. Certo. Então, passou os últimos 4 anos acima dos 50 e aquela coisa, devendo, não pagando, a gente tem esse caso da UMEP Seleta, aí vira governo, continua na mesma situação, aí a Câmara vai, cobra, enquadra o prefeito, mas depois devolve o dinheiro para poder ajudar a equilibrar, e aquele dinheiro não equilibra nada, faz compromisso para que aquilo fosse para determinadas ações, e depois nem fiscaliza se foi mais um problema, Danilo, de fortalecimento do Instituto Câmara. Por quê? A Câmara não tem uma estrutura independente dela, de auditores dela, de economistas dela, de advogados dela, de contadores, de gestores, de pessoas que possam orientar e fiscalizar com independência. Então o que acontece? A Câmara vai falar, não quero que aumente, fiz a minha campanha assim, vou brigar aqui e tal. Chega o prefeito, vai na Câmara, mostra as contas, mostra a visão administrativa dele, e os vereadores ficam refém. Se não aumentar, vai cortar isso, vai cortar aquilo, não tem jeito. Mas não e aí, fazer nada. Aí você vai conversar com um vereador, como acontece muito comigo, o cara responde, mas não tem jeito. Mas não tem jeito, mas quem te falou? Foi o prefeito. Dando todo o crédito para o prefeito aqui, eu acho que o Instituto Câmara tem que ter uma auditoria, uma opinião independente. Sempre é bom você ter uma segunda, terceira, quarta, quinta, que está a 10ª opinião. Senão você fica aceitando a mesma opinião. Até porque, por exemplo, assim, que empresa que ficaria nessas falências sucessivas, que é o que aconteceu com o município de Campo Grande, viva ainda e aceitando? Não é possível que não iam trocar o gestor que viesse não tinha condição de arrumar, com tanta solução administrativa que é possível, e passa ano, vem ano, fica a mesma coisa. E às vezes a pessoa, quando ela se imposta do cargo, a pessoa tem um certo glamour em querer falar que conhece de todos os assuntos do município e de todos os problemas. É preciso sermos mais humildes e dizer assim, olha, não conhecemos ou conhecemos pouco. Precisamos formar um time de pessoas que consigam nos orientar e investir nisso, investir no Instituto. Isso, continuamente, claro. Perfeito. Se você quiser conhecer mais sobre o João, no Facebook, obrigado. Tem lá uma atuação muito grande e também ao vivo, também sugiro que você busque o contato com ele, é uma pessoa bastante agradável e que está aí nessa peleja do Uber, mas também em outras, e principalmente não fugindo de tema, que é o papel de quem um dia pode ser um agente público, mas acima de tudo um cidadão. Muito obrigado pela visita, João. Imagina que isso, 2 ordens. João Henrique Catan, ficamos por aqui. MS Dia Preview, informação, até você.